O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como Nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas. Não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou a casca. Durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período da sua separação para o Senhor, e estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que seu próprio pai ou mãe ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo da sua separação para Deus. Durante todo o período da sua separação para Deus, durante todo o período da sua separação, estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminará assim o cabelo que consagrou. Ele terá que rapar a cabeça e 7 dias depois, dia da sua purificação. No 8º dia, trará 2 rolinhos ou 2 pombinhos ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará a sua cabeça. Ele se dedicará ao Senhor pelo período da sua separação, e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua separação. Esse é o ritual do nazireu. Quando terminar o período da sua separação, ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito, como holocausto. Uma cordeira de 1 ano sem defeito, como oferta pelo pecado. Um carneiro sem defeito, como oferta de comunhão, juntamente com a sua oferta de cereal, com a oferta derramada e com o cesto de pães sem fermento. Bolos feitos de melhor farinha amassada com azeite e pães finos, untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor, oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício da comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará a cabeça que consagrou e o jogará no fogo. Rapará o cabelo que consagrou e o jogará no fogo, que está embaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o nazireu rapar o cabelo da sua consagração, o sacerdote lhe colocará nas mãos um ombro cozido de carneiro, um bolo e um pão fino tirados do cesto, ambos sem fermento. O sacerdote os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. São santos e pertencentes ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esse é o ritual de voto do nazireu e da oferta dedicada ao Senhor, de acordo com a sua separação. Sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar, cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual do nazireu. O Senhor disse a Moisés: Digarão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Esse versículo aqui foi colhido no Dia das Mães na igreja muitos anos atrás. Caraca, lembro dele até hoje. Senhor te abençoe e te guarde. Senhor te refaça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. E Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele ungiu e o consagrou, juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Então, os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos, encarregados desse licenciamento, apresentaram ofertas. Trouxeram suas dádivas ao Senhor 6 carroças cobertas de 12 bois, um boi de cada líder, e uma carroça de cada 2 líderes, e as apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: aceite as ofertas deles para que sejam usadas no trabalho da tenda do encontro. Entregue-as aos levitas, conforme exigiu o trabalho de cada homem. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigiu o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigiu o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão, mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram suas ofertas para a dedicação do altar e as apresentaram diante dele, pois o Senhor tinha dito a Moisés: cada dia um líder deverá trazer sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi
foi um prato de prata de 1 kg de 560 gramas e uma bacia de prata, para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Ele deu junto o prato, entende? Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros, de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zoar, e líder de Issacar, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 560 gramas de uma bacia de prata, para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro e 120 gramas cheias de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros, de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, líder de Zebulon, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 560 gramas e uma bacia de prata, para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta cereal. Uma vasilha de ouro e 120 gramas cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro, de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado e 2 bois e 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros, de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur, e líder de Ruben, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 560 gramas de uma bacia de prata, para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumiel, filho de Jurisadai e líder de Simão, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, que é uma oferta de cereal, e uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Selumel, filho de Zurisadai. No sexto dia, Elisaf, filho de Deuel, líder de Gade, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 560 gramas de uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho e um carneiro, e um cordeiro, de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisaf, filho de Deuel. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde e líder de Efraim, trouxe sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, Gamaliel, filho de Pedazur e líder de Manassés, trouxe sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 560 gramas de uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho e um carneiro, e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No nono dia, Abidã, filho de Gideone, líder de Benjamim, trouxe sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 560 gramas de uma bacia de prata para as aspersões de 800 gramas, ambos pesados
com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros, de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Amissadai e líder de Dan, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg de uma bacia de prata para aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder de Aser, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 560 gramas de uma bacia de prata para aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha, amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro e 120 gramas cheias de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 10º dia, Aira, filho de Enã e líder de Naphtali, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 560 gramas de uma bacia de prata, para aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas de líderes israelitas para a dedicação do altar. Quando este foi ungido, ao todo foram 12 pratos de prata, 12 bacias de prata para as aspersões e 12 vasilhas de ouro. Cada prato de prata pesava 1 kg e 560 gramas e cada bacia para aspersões pesava 840 gramas. Um total de peças de prata pesava 28 kg e 800 gramas com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada um 120 gramas, com base no peso padrão do santuário. O total das vasilhas de ouro pesava 1 kg e 440 gramas. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as ofertas de cereal. 12 bodes foram trazidos para a oferta pelo pecado. O total de animais oferecidos em sacrifício da comunhão foi 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Foram essas ofertas trazidas para a dedicação do altar. Depois que este foi ungido, quando estava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouviu a voz que ele falava, do meio de 2 querubins, de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, essas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez, dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas no meio dos israelitas e purifique-os. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles, fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas para que se purifiquem. Depois eles trarão um novilho como oferta de cereal, da melhor farinha amassada com óleo, e você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto ao Senhor, para fazer propiciação pelos levitas. Disponha os levitas em frente a Arão e os filhos dele e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira você separará os levitas do meio dos israelitas, os levitas dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Eles serão os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separarei para serem meus em lugar dos primogênitos, do primeiro filho, homem de cada mulher israelita. Todo primogênito em Israel entre os homens e entre os rebanhos é meu, e eu separarei para mim, quando ferir todos os primogênitos do Egito.
e escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos de Israel, dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas. Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor, fez propiciação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro sob a supervisão de Arão e de seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: isso diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir. Tomarão parte do trabalho que se faz na tenda do encontro, mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer trabalho. Assim, você designará a responsabilidade dos levitas. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol, no 14º dia desse mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai, ao pôr do sol no 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia porque se haviam tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso procurarão Moisés e Arão naquele mesmo dia, e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver. Mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar o cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês, ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermento, sem ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado no meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-la de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis que o estrangeiro e para o natural da terra. No dia que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam do lugar em que a nuvem descia, até o lugar em que a nuvem descia. Ali acampavam. Conforme a ordenança do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordenança do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia, tarde, noite. Não, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordenanças anunciadas por Moisés. Aleluia. Glória a Deus.